Voltamos a apresentar Revista Justiça. E já estamos de volta com Revista Justiça, a terceira e última hora. E você pode participar pelo WhatsApp 61 999758140 nessa sexta-feira, 24 de novembro de 2023, 10 horas e 6 minutos. Revista Justiça. Debate. E também as nossas boas-vindas para você que nos acompanha agora ao vivo com imagens pelo YouTube da Rádio Justiça. Amanhã é o Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres e vamos saber aqui com as nossas convidadas sobre leis, políticas públicas, a realidade que as mulheres enfrentam aqui no Brasil e também o que temos para combater esse tipo de violência. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Procuradora Federal, associada do Instituto Empoderar e coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, doutora Diana Guimarães Azim. Seja bem-vinda, bom dia. É um prazer, Sérgio, estar aqui com vocês. Também está conosco a advogada, professora de Direito Constitucional, Nara Aires Brito. Doutora Nara, bem-vinda também, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. E também está conosco a doutora Olívia Ricarte, a nossa colunista do Giro pelo Mundo. Doutora Olívia, também mais uma vez bem-vinda. Bom dia. Bom dia novamente para os amigos ouvintes que estão chegando agora, né? Aqui na Rádio Justiça. E daqui a pouco a doutora Cristine Petter chega também, professora de Direito Constitucional. Doutora Diana, a importância de celebrarmos essa data, Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres. Focamos muito aqui no nosso país, obviamente, mas é uma preocupação mundial. No Brasil, os dados nos revelam que é uma situação trágica, né? No Brasil, uma mulher é estuprada a cada hora, né? E uma preocupação que nos chama a atenção, uma questão que nos chama a atenção é a violência dentro das instituições de ensino. São Paulo registra um estupro, uma tentativa de estupro de criança ou adolescente dentro das escolas públicas e privadas. Então, é uma questão realmente que chama a atenção e que precisa de uma atuação do Estado, da comunidade, da sociedade no combate, no enfrentamento a essa questão, né? É um tema que devemos bater toda vez, né? Não é só numa época, né, doutora Nara? Exato, é um tema que a gente tem que estar no debate social todos os dias, nas escolas, dentro do ambiente doméstico, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, porque se a gente não dialogar, vai continuar sendo uma situação ocultada. Então, nós precisamos realmente conversar, debater o assunto, entendermos os nossos direitos e nós, mulheres, temos que permanecer unidas, porque unidas nós chegamos juntas, chegamos longe e conseguimos lutar pelos nossos direitos e por uma proteção maior. Doutora Olívia Ricarte, Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres, e o que podemos acrescentar para o início desse bate-papo? Vou começar logo com um clichê, mas que é um clichê necessário e sempre atual, né? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, né? E com relação à violência contra a mulher, num contexto geral, o mundo é muito violento para nós mulheres, né? E quando a gente pensa em Brasil, nós moramos aqui, talvez a gente não se dê conta que, infelizmente, a violência acontece em ambientes silenciados ou fruto de um patriarcado arraigado socialmente. Muitas vezes as mulheres, prova disso é a promulgação recente, né? Um pouco recente, um ano mais ou menos, né? Da lei de violência psicológica. Então, muitas vezes a mulher, por ela estar inserida num contexto de patriarcado muito arraigado social, muitas vezes ela nem se dá conta de que ela está passando por uma situação de violência. Todos esses fatores, eles dificultam a propagação, as denúncias, a propagação de informação sobre o que é violência, sobre até que ponto você está tolerando ser violentada em vários sentidos, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja institucionalmente, né? E também dificulta as denúncias. E todo esse cenário a gente consegue visualizar de uma forma em dados, né? De uma forma bem sistemática, bem pragmática, quando a gente percebe, por exemplo, que o nosso país, o Brasil, está em 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher, né?
Então, de 190 países aí reconhecidos internacionalmente como estados, 193 propriamente dito, o Brasil está em quinto lugar no ranking de mundial de violência contra a mulher. E isso diz muita coisa, né, sobre o nosso cenário social. Então, é uma luta constante, é uma luta sempre atual. E juntos somos mais fortes, né? Então, esse agrupamento de esforços, esses esforços conjuntos de vários setores da sociedade, de vários atores sociais, lutando juntos sempre, faz muita diferença, né? Doutora Cristine Petter acaba de chegar aqui nos estúdios da Rádio Justiça, está ali se preparando para falar e já pega o debate pronto. Bom dia e bem-vinda! Bom dia, querido Sérgio, bom dia, Olívia, bom dia, Nara, que alegria estar com vocês aqui. É realmente um grande prazer poder estar na Rádio Justiça e falar de um tema tão importante como esse que é do programa de hoje. Pois é, violência contra as mulheres, doutora Cristine Petter. Já falamos aqui outras vezes sobre esse assunto. E o que falta ainda para implementarmos, já que os números são assustadores? Até inicialmente a doutora Diana trouxe alguns números sobre os estupros, por exemplo. O que está faltando? Políticas públicas? Na verdade, nós começamos, eu acho, a desenhar esse problema de forma séria, de forma organizada, há muito pouco tempo. Então, nós ainda estamos nos assustando com os dados, né? A primeira fase de uma política pública é, obviamente, você reconhecer o problema e começar a levantar os dados sobre o problema. Então, quando você começa a olhar, buscar quais são as ações, né, da sociedade, das pessoas que formam núcleos típicos de crimes contra a mulher, você já começa a ter dados que assustam a sociedade. Então, os feminicídios, os crimes, antigamente chamados crimes passionais contra a mulher, não eram vistos pela sociedade como um tipo específico, com desdobramentos, com um ciclo da violência que leva até ele. Então, acho que nós estamos nessa fase 1, que é o levantamento, e que bom que estamos nos assustando com esses dados que estamos levantando. Mas é apenas a fase 1, estamos longe de casa quando se trata desse assunto em todos os aspectos. Doutora Diana, e como o Instituto Empoderar vem tratando desse enfrentamento contra a violência? A gente tem se organizado, já criamos um grupo de enfrentamento à violência contra a mulher, temos focado na questão do assédio sexual, que é um viés dessa violência, né? E a gente sabe, como a Olívia muito bem colocou, a questão dos vieses inconscientes, né? Que estão estruturados com base no patriarcado, no machismo. E esses vieses que se enraigam na nossa cultura, se manifestam de forma, por meio de microagressões, né? Aquela fala que a gente escuta que lugar de mulher na cozinha, né? O ambiente de trabalho não é um local nosso. Enfim, outras falas que diminuem a mulher são microagressões, até que se revela por meio de agressões mesmo, físicas, psicológicas, né? E aí, nesse ambiente, a gente tem atuado no sentido de enfrentamento ao assédio sexual, né? De programar e estruturar toda essa fala, trazendo a consciência, né? Porque a gente não consegue enfrentar aquilo que a gente não conhece. Então, a gente tem falado sobre o conceito de assédio sexual, porque a gente incorre em erro de achar que a mulher conhece, né? Por ser vítima, conhece o conceito e consegue estruturar, né, esse fenômeno, né, quando está passando por esse tipo de situação. Os desdobramentos jurídicos, é importante a gente entender quais são os desdobramentos jurídicos, tanto para a vítima como para o agressor, quais são os elementos que caracterizam essa conduta, né, e os efeitos, principalmente, né, tanto para a vítima como para as instituições em que a vítima está inserida. A gente tem feito esse trabalho de divulgação e a gente tem coletado bons resultados. A senhora trouxe um ponto muito importante, pergunto já até para a doutora Nara, esclarecer a mulheres que ela está passando por uma violência, uma conscientização que é muito difícil às vezes. A conscientização, às vezes, ela é muito difícil pelo ambiente que ela está inserida. Então, às vezes, você cria afeição pelo seu parceiro, pela pessoa que está ali com você percebe microagressões, mas às vezes fala, não, é alguém que eu amo, imagina, isso não vai acontecer comigo. E aí essas microagressões vão aumentando. Muitas vezes não são físicas, são psicológicas. Então, é importante que a mulher ela tenha uma rede de apoio,
sempre, nós temos que nos manter unidas. A professora Cristine Petter fala muito sobre isso, deu uma aula sobre isso. A gente nunca vai chegar a lugar nenhum se a gente não estiver junta, como muito bem também falou Olivia. Então, é importante que, além da gente estudar, da gente saber os nossos direitos, nós sabemos perceber a situação que nós estamos, nós temos uma rede de apoio, porque às vezes um olhar que a gente não tem para a gente, uma amiga tem, uma mãe tem, uma irmã, uma colega de trabalho, alguém que está do nosso lado. Então, é importante que a gente tenha redes de apoio, não só o debate, que é importantíssimo, mas também que a gente seja acompanhada, né? Que a gente não se isole, que a gente não se exclua, que a gente tenha sempre alguém do nosso lado, uma amiga, um ambiente mesmo, para a gente se apoiar. Essa rede de apoio, ela é composta de quem, assim? Como é feito isso? Existem várias formas de você também pode colaborar aqui com as intervenções, por favor. E por favor, também. Tem várias formas. Você pode se inserir em grupos, como nós, esses institutos que nós fazemos parte, por exemplo, o Instituto Empoderar, também faço parte dele. Você pode, no seu ambiente de trabalho, você pode criar até uma política, você como gestor, como líder, um setor para isso, o próprio RH muitas vezes, você criar um ambiente saudável dentro do ambiente de trabalho, você criar um ambiente saudável na sua casa, você como professor muitas vezes no seu ambiente, na sua sala de aula, enfim, é importante que a gente tenha todos esses canais. Eu gostaria de ressaltar, Nara, um ponto que eu acho que é pouco visível do problema, que é nós estarmos, né, principalmente quando o ambiente é saudável, com homens dentro desses espaços de discussão e debate. Porque eu tenho notado, as redes de apoio femininas são quando o problema já está instalado, quando você já está numa situação de violência, né? Daí a mulher realmente precisa desses institutos, desses apoiamentos. Mas eu, por exemplo, como professora, né, eu sempre me pergunto qual é o meu papel dentro dessa temática, especialmente da violência. A violência nem é o meu objeto de pesquisa, a violência contra a mulher é meu objeto de pesquisa preferido. Eu prefiro lutar pelas mulheres em espaços de poder que vão fazer políticas públicas que vão poder enfrentar, inclusive, violência, mas não só a violência, porque a gente tem N problemas, né? Então, dentro dessa temática da violência, eu passei 2 anos com um projeto de extensão, que era de conscientização de meninos e meninas, jovens adolescentes do ensino fundamental, sobre o que pode e o que não pode na temática da violência. Porque eu acho que é um problema cultural e educacional. Porque os meninos são criados para terem um protagonismo que muitas vezes eles, quando chegam à vida adulta, eles se assustam com o protagonismo das namoradas, das mulheres, das companheiras, das parceiras, e aí gera uma guerra dos sexos. Acho que o momento que a gente está vivendo hoje, principalmente no plano da educação, da comunicação preventiva para a violência contra mulheres, é a conscientização de homens, né, de meninos, de adolescentes, de jovens parceiros que vão entender que aquilo não é algo estranho só da sua parceira, porque quando eles chegam na relação, acham assim, eu escolhi errado, eu escolhi uma feminista, né? Eu escolhi errado, eu escolhi uma mulher poderosa. Eu escolhi né? Exatamente. Então, é muito difícil, porque homens e mulheres continuam e querem continuar, e nós não queremos mudar isso se relacionando uns com os outros. Então, não pode, né, essa questão da violência virar uma guerra entre os sexos, né? Uma guerra dos homens contra as mulheres, das mulheres contra os homens, porque esse não é um caminho que vai dar um resultado satisfatório. Cristine, você, desculpa, trouxe um ponto importante, que é a questão das mulheres ocuparem espaços de decisão, espaços de poder, né? Eu tive uma experiência bem interessante junto ao Instituto Federal do Ceará. Eu estive como procuradora-chefe daquela instituição e em 2018 a gente identificou uma série de denúncias envolvendo assédio sexual e a gente viu que não estava sendo bem estruturada. Havia algumas construções equivocadas no enfrentamento dessa situação. E, enquanto procuradora, me reuni com ouvidora e corregedora a partir da decisão da autogestão, porque isso é importante, né? E a gente começou um trabalho de enfrentamento dentro do Instituto, numa perspectiva preventiva e também repressiva no sentido de responsabilização. Esse trabalho durou em torno de 3 anos. A partir do momento que as vítimas começaram a identificar que era possível denunciar e que a denúncia ia trazer uma responsabilização, elas estavam blindadas quanto à retaliação. As denúncias passaram a aumentar, né? Eu digo sempre que é um vespeiro. Como era essa blindagem? Em relação às vítimas? Isso.
Algumas medidas cautelares eram aplicadas pela instituição. Então, à medida que havia a denúncia por parte das alunas, a instituição se adiantava para afastar, por exemplo, o professor, numa perspectiva de não revitimizar. Então, não era a aluna que era afastada, era o professor. Se a aluna estava em sala de aula e sentia vontade com a presença daquele professor, mas sentia medo de ser reprovado na disciplina, era designado outro professor para corrigir essas provas. Então, toda uma estrutura, inclusive de integrantes de comissão processante. A gente mudou aquele cenário de que homens compunham a comissão processante, né? Eu acho até interessante fazer um parêntese, numa determinada fala de um corregedor dizendo que, olha, eu não acho que a mulher não vai se sentir à vontade de participar de uma oitiva, estando eu e mais 2 colegas numa comissão processante, né? E aí a gente vem para aquelas questões que já estão arraigadas, né? A mulher tem medo de homem. Se você está numa calçada, assim, medo de homem num cenário, né, de exposição, claro. Se você está numa calçada e tem 3 homens, você tende a mudar de lado porque você tem medo de ser, de alguma forma, violentada, assediada. né? Assediada. No mínimo assediada. Então, né? se a aluna chegava numa sala que tinha 3 homens para apurar aquela situação em que ela ia compartilhar, né, um momento de agressão, de humilhação, de vitimização, ela realmente não ficaria à vontade. E aí foi feito todo esse trabalho que culminou na demissão de 14 servidores. 14 servidores. Foram 13 servidores, 13 docentes, porque é uma relação muito mais vulnerável, aluno e professor, e um técnico administrativo. E foi muito importante também a atuação do Poder Judiciário, porque à medida que iam sendo demitidos, né, a gente ficou com preocupação de que houvesse reversão dessa decisão da autoridade pelo Poder Judiciário. Me reuni com, então, diretor do Foro da Justiça Federal do Ceará e apresentei que estávamos elaborando uma política institucional de enfrentamento. E no decorrer de 3 anos, assim, as alunas chegaram e disseram que aquele ambiente era mais seguro. E aí eu vi que a gente estava trabalhando numa questão de integridade, de programa de integridade. Isso. Ou seja, nos preocupávamos com o comportamento daquelas pessoas dentro da instituição. Mas e fora? Como é que seria? Então, é uma questão de educação mesmo, de formação. E aí, posteriormente, eu fui nomeada como secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Ministério da Educação, no ano de 2022, e apresentei um projeto, uma proposta de medida provisória ao então ministro da Educação, e que instituía a obrigação das instituições públicas de implementarem políticas de enfrentamento com 2 eixos, né? O primeiro, preventivo, de educação, né? Tratamento da questão, conscientização né? Nomeação das ações. Exatamente, né? Principalmente dentro das escolas, para que, né, nossas crianças e nossos jovens crescessem, né, com essa percepção alfabetizados nisso, letrados, né? Exatamente. E, numa outra perspectiva, de apuração mesmo, inclusive com a previsão de dever de denúncia, né? Dever de denúncia e também de apurar a questão de retaliação. Essa medida provisória foi aprovada, a 11.140, e depois foi convertida no ano passado. E aí depois foi convertida na Lei 14.540. Olha. Então, acho que com a Lei 14.540 e também com a Lei 14.457, que alterou a CLT, para também obrigar as instituições privadas, né, a implementarem políticas públicas de enfrentamento ao assédio sexual, eu acho que a gente já pode falar num marco legal de combate ao assédio sexual. Então, vai muito nessa perspectiva de um trabalho mesmo. Eu acho que esse é o trabalho, né? É isso que vai fazer a diferença. Não é uma diferença imediata, porque o problema é muito grave, muito naturalizado, muito perceptível, mas esse trabalho que vem desde a base pode gerar frutos para os próximos anos, as próximas gerações, e quem sabe esse não vai ser um problema daqui a algum tempo. Doutora Olivia Ricarte, e a realidade que você encontra lá em Roraima, o dia a dia das mulheres? Puxa o microfone um pouquinho mais perto de você, para o nosso ouvinte te ouvir melhor. Até pode virar um pouquinho mais para cá mesmo, mais na minha direção aqui o microfone vai ficar melhor. Então vamos lá, doutora Olivia, depois de tudo isso trazido, essas informações da doutora Diana. Então, bom, primeiramente em Roraima, né? Roraima, se o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, para ser mulher,
Roraima é um dos estados mais violentos do Brasil. Né, os nossos índices são bem alarmantes em vários aspectos: violência doméstica, feminicídio, violência sexual, enfim. É muito triste, né, eu trazer esse tipo de dado. Não gostaria que em 2023 a gente estivesse falando sobre isso, né? E aí, ao tempo em que eu complemento, né, o que as doutoras trouxeram aqui para a gente, nos brindaram com inúmeras informações sobre políticas públicas e sobre o cenário social em que nós estamos inseridas, né? Que a nossa luta ainda não está perto de terminar, né? Então, complementando e já chamando o amigo ouvinte para refletir junto com a gente, né? O amigo ouvinte não está podendo debater aqui com a gente, mas está pensando junto. O amigo ouvinte e o amigo youtuber. E o amigo youtuber também. Então, para complementar tudo que foi abordado até agora, né? Que o nosso debate ainda tem muito chão pela frente, né? Mas para complementar tudo que foi abordado até agora e chamar o amigo que está escutando a gente agora, que está acompanhando a gente agora, para uma reflexão, provocar uma reflexão juntos, seria o caso de... Porque legislação nós temos, e nós temos um arcabouço legal, um dos melhores do mundo, não sei se perfeito. Fica aí a reflexão para o amigo que está ouvindo a gente agora, o amigo e a amiga, mas é uma das mais elogiadas no mundo, né? Nós temos Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que é elogiada por vários organismos internacionais, e após a promulgação dela, vários países, entre aspas, né, uma cópia, o plágio do bem, né? Copiaram os ditames da Maria da Penha. Então é um modelo, é uma lei bem aceita do ponto de vista de arcabouço jurídico no mundo inteiro. Nós acabamos de promulgar, faz um pouco mais de um ano, a Lei da Violência Psicológica, que também é muito importante, porque é o que a gente estava comentando, muitas vezes a violência está tão arraigada no cenário que nós nem percebemos que estamos sendo vítimas, e talvez existam agressores também que não percebam que estão invadindo os limites, né? Entre uma piada, uma abordagem mais ostensiva e a violência propriamente dita, né? Invadir o espaço do outro. Esse limite tem uma linha tênue, e essa linha tênue, amigo e amiga que está ouvindo a gente agora, que está acompanhando a gente agora, essa linha tênue, como é que a gente consegue lidar com ela? Legislação nós temos, políticas públicas cada vez mais, ainda bem, nós temos, e políticas públicas bem-sucedidas ainda mais, cada vez mais, estamos no passo a passo, mas é para mudar o consciente social, a consciência da sociedade a respeito disso, e fazer com que essas políticas públicas no futuro nem sejam tão necessárias assim, né? Que não precisemos mais promulgar tantas e tantas leis a respeito disso, para que seja um comportamento fluido na sociedade, o respeito com a integridade física, psicológica, moral e institucional das mulheres. Onde que está o limite que nós precisamos ultrapassar para alcançarmos esse comportamento ideal, né? Considerado ideal? Nós estamos mais perto, mais longe? Fica aí a reflexão para o amigo e para a amiga que está acompanhando a gente agora, né? Sim. O caminho ainda é longo, mas nós estamos mais perto, mais longe, estamos no caminho certo. Doutora Nara, vamos aproveitar um gancho aqui deixado pela doutora Cristine Petter, que é alertar, antecipar uma situação de violência. O que podemos trazer dessa conscientização para a mulher que está nos ouvindo agora? Tem que se preparar mais profissionalmente também? O quê? Qual é o caminho? Tem um livro bem interessante que é do Amartya Sen, que é Prêmio Nobel da Paz. Ele que criou o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o conhecido IDH, que ele fala, o livro dele chama Desenvolvimento como Liberdade. E ele fala sobre as mulheres poderem ter mais capacidade, mais acesso ao mercado de trabalho, terem mais independência, para elas terem mais liberdade. Porque a partir do momento que a mulher ela tem mais espaço, mais autonomia, mais ingerência no mercado de trabalho, um status social maior, uma relação mais igualitária de poder,
né, que ela ocupa mais espaço de poder também, os seus filhos têm mais condições de terem uma vida melhor. Então, quando você fala numa questão da pobreza, a mulher que ela consegue trabalhar, que ela consegue manter a casa, que ela consegue se sustentar, o filho dela também vai conseguir se desenvolver. Então, a sociedade como um todo também se desenvolve. Então, a partir do momento em que a mulher ela começa a ter mais espaço, que ela começa a ter mais autonomia, toda a sociedade se beneficia disso, porque são as crianças e são as próximas gerações que estão vindo que vão também poder ocupar mais espaços e a sociedade vai se desenvolver melhor e as distâncias sociais também ficarem mais reduzidas. Então, a gente tem também uma questão toda estrutural. Então, a partir do momento em que a mulher ela tem mais autonomia, que ela tem mais espaço também no mercado de trabalho, ela consegue conquistar espaços em outras relações, tanto dentro de casa, quanto em relação ao ambiente social que ela está inserida, no ambiente familiar. Então, isso tudo é uma questão que ela também precisa ter apoio. Recentemente, a gente viu o início de um julgamento da ADO 20 aqui no Supremo sobre a licença paternidade. Enquanto a mulher tem 6 meses de licença maternidade, o que erroneamente há muitas vezes análise no mercado de trabalho pode ser prejudicial para ela, porque não há uma paridade em relação ao homem, que só tem 5 dias por lei, até hoje, desde a Constituição de 88, tinha uma DCT que falava que era 5 dias, mas ainda era para ter uma regulamentação, e não existe nada muito concreto nesse sentido. A gente realmente percebe que há uma disparidade de distribuição de responsabilidade, porque a responsabilidade é de ambos, a criação do filho, daquele menor, daquela criança que vai se desenvolver, que faz parte de todo, que merece proteção do Estado e da sociedade, ela fica desigual, porque fica tudo para a mulher. Sim. Então, é uma questão realmente cultural e estrutural que a gente tem que mudar. Tivemos até o Enem tratando da invisibilidade do trabalho da mulher, né, doutora? Em todos os lugares do mundo, Sérgio, em que a questão da mulher é colocada sob uma forma mais avançada, mais madura, ou seja, que esse debate já é um debate social, político, até econômico, mais prolongado, o ponto central, nevrálgico, mais importante é a divisão sexual do trabalho doméstico. Então, esse assunto que o Brasil traz, né, de forma bastante ousada, na ADO 20, né, que é discutir as responsabilidades pela criação do filho, toca, né, ainda estamos longe de casa em vários aspectos, mas toca naquilo que é o centro do debate do feminismo liberal, principalmente nórdico, né, ou seja, Suécia, Suíça, Suíça no sentido de acompanhar, né, mas Dinamarca, Noruega, Finlândia, onde esse debate é muito colocado de forma séria e já estrutural, vamos dizer assim, na própria sociedade, fala assim, a gente ainda tem uma divisão do trabalho doméstico em que a mulher tem tantas horas, de cada país tem a sua divisão, tantas horas a mais de responsabilidades com o cuidado do lar, com o cuidado dos filhos, com a manutenção da organização, da própria vida humana no seio mais carente de cuidados e olhares e políticas, né, para a proteção, que é a primeira e a segunda infância. Então, realmente é da gente pensar que nós precisamos avançar em múltiplos setores. E o setor da independência financeira da mulher, né? A mulher da classe social mais baixa no Brasil, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Mas o que acontece? O salário dela é sempre visto com demérito em relação ao homem. Então, se uma mulher vai para um mercado, né, que é tipicamente masculino, sei lá, construção civil, ela vai ganhar mais. Ela não é experiente, ela não é boa, ela está começando agora, ela, né, e às vezes ela tem qualificações até melhores do que o homem para estar naquele espaço, mas ela não tem a cultura que abasteça ela, né, essa mulher, essa trabalhadora, para que ela possa estar nesse ambiente. E vários outros, eu citei esse, mas a gente tem a questão da cozinha, né? Ou seja, o homem é sempre o chefe da cozinha quando está lá. E se a mulher é uma chefe de cozinha fazendo a mesma coisa do que o chefe de cozinha homem, ela ganha metade, 1/3, 1/4 do salário que seria pago a um homem. Então isso é tão evidente para nós, né, que foi preciso um prêmio Nobel da Paz, uma discussão numa importante prova. Fiquei muito feliz essa semana, eu recebi a notícia
notícia que a USP fez uma mudança importantíssima para a FUVEST, que é colocar na literatura referências femininas. Ou seja, vão passar 3 anos em que as pessoas, para fazer o vestibular, tem aquela lista de livros mais importantes, né, para fazer o vestibular, vão ser autoras brasileiras, escritoras brasileiras, referências para o mundo todo que eram invisibilizadas no Brasil. Então, eu acho que nós estamos num momento bom, num momento em que todas as discussões estão vindo ao mesmo tempo. E como nós podemos aproveitar isso? Agora, eu acho que é o momento, os homens estão muito assustados, né? Eu não sei se é porque eu convivo, né? Eu tenho 3 filhos homens, tenho maridos, amigos de todos eles em todos os sentidos. Então, eu estou muito preocupada em dizer para eles por que as coisas estão acontecendo com esse avalanche. Porque um menino de 17 anos, como é o caso do meu filho mais velho, o Arthur, querido, um beijo, né? E os pequenos, muitas vezes eles já nascem nesse ambiente, né? Da mãe empoderada, do pai que respeita este poder, ou seja, de que divide as tarefas domésticas em igualdade de condição. Então, ele acha que esse é o mundo de todo mundo. Então, ele não entende por quê, né? Eu dou a indicação, por exemplo, de que se uma amiga da escola ou eventualmente uma namorada praticar um ato de violência, eles têm que sair correndo. Ou seja, não pode revidar. Mas por que, mãe? Não é justo. Por quê? Porque a sociedade vive isso da forma contrária. Em geral, são as mulheres que apanham. Em geral, são as mulheres, né, que sofrem esse tipo de violência. Então, se você é um menino educado, gentil e sofreu algum tipo de violência, você precisa entender que existe uma política pública que vai proteger ela. Então, nós temos também que esclarecer por que as coisas estão acontecendo, né? Por que tem que ler 3 anos só mulheres? Os meus alunos já estavam lá brabos, né? Professora, a senhora fala em democracia paritária e agora está festejando que vai ter que ler só mulher. Não está exagerado demais? Eu fiz, não está exagerado demais. Primeiro porque são 3 anos. E é para chamar a atenção que existem muitas mulheres. Foi uma lista de homens a vida toda e ninguém nunca reclamou. Por séculos, né? por séculos. É a mesma coisa da Ruth Ginsburg, né? Quando é que, vocês devem ter lembrado na mesma hora, quando é que a Suprema Corte será verdadeiramente paritária? Quando tiverem 9 mulheres. E como assim, Ruth, né? 9 mulheres, né? 9 mulheres vai ser uma corte só de mulheres. Você está trocando o patriarcado pelo matriarcado. Não, sempre foi 9 homens e ninguém falou nada. Então, eu acho que vai estar naturalizada a presença feminina em espaços de poder quando nós não mais estivermos discutindo quantos homens ou quantas mulheres têm, se é 50, se é 30, se é 70, 90. Ou seja, mulheres ocupam espaço de poder porque é assim mesmo, né? Porque estão preparadas e prontas para esse espaço. Doutora Diana, vamos ainda voltar sobre esse enfrentamento à mulher, né? Estamos falando aqui da formação dela e a mulher, ela precisa, né, saber o que fazer, porque começa relacionamentos logo cedo, são mães novas, e isso também acaba atrapalhando esse empoderamento, essa questão de proteger mais, porque senão ela fica refém daquele pai da criança, por exemplo? A gente está num momento em que homens estão perdidos, mas as mulheres estão perdidas também. Perdidas né? em que sentido? No sentido de conhecer o seu espaço, de conhecer esses fenômenos, né? A gente está falando aqui muito em patriarcado e machismo, né? Mas o que é isso? O que essa base, né, repercute para a gente, para o nosso dia a dia, né? Então, acho que é importante as mulheres se apropriarem dessa questão. Tem um livro muito importante, é muito interessante que eu estava lendo, que é A Criação do Patriarcado, né? É um livro que traz, que historia esse movimento, que fala sobre a invisibilidade da mulher, né? E aí a gente se apropriando, talvez, dessas questões, desses fenômenos, a gente vai conseguir identificar em nós mesmos algumas falas tão machistas, né? Quando eu estou tratando, por exemplo, dessa questão do assédio, né, da violência sexual, e algumas mulheres chegam para mim, mulheres com conhecimento, e dizem, olha, eu nunca fui assediada porque talvez eu acho que é porque eu sou muito fechada, sabe? Eu mantenho uma certa distância, ou então porque eu opto em estar acompanhada com o meu marido, né? A ideia é bem patriarcal, né? De ter a proteção masculina, né? E eu falo, amiga, olha, você não foi assediada porque você não encontrou um assediador. Ou você não identificou uma situação de assédio, né? Então, acho que passa por isso também, de nós nos apropriarmos melhor, né, desses fenômenos, para entendermos dessas falas, tanto falas masculinas, né, de homens que dizem, eu tenho ciúme de você porque eu tenho ciúme da minha coleção de carro, eu tenho ciúme dos meus livros, eu tenho ciúme de você, a objetificação da mulher, né? Então, a gente precisa tanto identificar nos homens essas falas para nos protegermos, como também identificarmos as nossas falas para a gente não reforçar esse comportamento, né? Porque quando eu falo que eu não fui assediada,
né? Porque eu tenho um comportamento diferente. E a Cristine foi assediada, ela vai dizer assim, eu tenho um comportamento inadequado, então o problema sou eu, né? Como mulheres que chegam para mim... Revitimização. E nesse ponto, né, é muito interessante ver a perspectiva geracional. Se você perguntar para as meninas de 20 e menos, né, se elas já foram assediadas, elas vão ter uma lista. Por quê? Porque elas já sabem quais são os comportamentos que fazem parte desse rol do que é o assédio sexual, por exemplo. A minha geração, como é a geração de mulheres que estão perto de 50 anos, nós fomos criadas para naturalizar. Isso é coisa de homem. Isso é assim mesmo. Eles todos fazem a mesma coisa. Então, no ambiente de trabalho isso era naturalizado, no ambiente doméstico, familiar isso era naturalizado, no ambiente de lazer, ou seja, ir para um show, ir para um bar, ir para uma casa de shows, né? Isso era naturalizado. Inclusive, você se sentia prestigiada com algumas cantadas horrorosas, né? Com algum tipo de abordagem horrorosa, mas isso fazia parte do normal da situação. Então, eu acho que realmente é um momento crucial para falarmos para todas as gerações, né? Para as gerações das nossas mães, né? No meu caso, são mulheres de 70 anos, o que está acontecendo, porque elas estão convivendo conosco e com as netas, né? Falarmos para a minha geração, que são de mulheres entre 50 e 60 anos, e falarmos para a geração que eu chamo, né? De 20 mais, porque a geração 20 menos, eu acho que elas estão sendo bem educadas, por incrível que pareça, né? As escolas tomaram consciência disso e tomaram essa posição. Hoje eu vejo nos meus filhos menores uma consciência muito maior das professoras, das coleguinhas, das mães das coleguinhas, colocando esse assunto para debate em todos os ambientes, porque é assim que a cultura muda, né? Já com 17 eu já acho que tem algumas que ainda duvidam, né? Mas, em geral, 20 menos é uma idade em que a gente já está, vamos dizer assim, andando bem. Agora, 20 mais é um número muito grande de pessoas, homens, mulheres e principalmente jovens, né, que precisam ser alfabetizadas, precisam ser conscientizadas, porque elas podem ser cooptadas pelas reversões que o machismo e o patriarcado está tentando fazer, né? Isso é um bando de infeliz. Feminista ainda é uma palavra pejorativa, gente. Você ser feminista é uma palavra pejorativa na nossa sociedade. Eu tô, assim, abismada. Quanta gente chega pra mim, Cris, você é tão boa, tão inteligente, você precisa disso, né? Feminista, me falaram que você agora é feminista. Eu fiz, claro que eu sou, e vamos sentar aqui um pouquinho que eu vou mostrar que você é também, né? Porque é um pouco disso que estamos falando, né? Feminismo não pode ser naturalizado como uma palavra, um adjetivo, um movimento pejorativo, negativo. Até ele para é um as movimento mulheres, muito né? positivo. Muitas mulheres se assustam com... Eu tô falando de mulheres. Né? Não, porque tem homens também, né? Não quero, verdade, não, no meu universo não de quero homem. me aproximar porque ela é feminista. Como se fosse um palavrão e, na verdade... Um defeito. É para ser um elogio, tá, gente? Tá, amigos ouvintes? É para ser um elogio isso aí. Foi o resultado de muita luta. Pra gente estar debatendo isso aqui hoje é graças ao feminismo, tá? Só para constar em ato. E, Olívia, pelo mundo ainda, né? Temos tantas situações em que as mulheres sofrem violências, sejam por doutrinas religiosas. Temos agora essa situação das palestinas, das israelenses, o mundo inteiro passando por esse tipo de violência. O que você pode destacar também sobre esse tipo de violência pelo mundo? Temos. A gente acabou de falar disso agora no Giro, só que sob um enfoque político, né? Mas a gente pode pegar emprestado para o nosso debate, né? A gente fala sobre extremismos religiosos, né? Estados que não são laicos, né? E são guiados aí pela pauta jihadista, que são modelos de Estado super opressores para as mulheres. E aí a gente tem do outro lado violência no movimento crescente, que a gente acabou de falar agora, né, da onda de extrema-direita, anti-islã, que também é uma outra faceta de violência contra mulheres também. E aí a gente tem esse conservadorismo... um neoconservadorismo, né, que está surgindo com a nova roupagem da extrema-direita no mundo, que é muito próprio da nossa geração, que repudia o feminismo, né, mulheres debatendo contra o feminismo que lá atrás propiciou elas debaterem contra o próprio feminismo. Então, é um movimento pendular muito estranho que a gente está vivendo hoje, e é como as colegas aqui falaram, né? Parece que a sociedade está um pouco perdida, mas eu prefiro olhar sob um aspecto do copo meio cheio. Nós estamos perdidos porque nós estamos no olho do furacão. A gente está quebrando paradigmas. A nossa geração, quando eu falo a nossa geração, a geração que está vivendo neste tempo, né? De 15 anos a 70, a 80 anos. A geração que está
participando da construção de pensamento do nosso tempo aqui no planeta Terra. Então, essa nossa geração, essa construção de pensamento do nosso tempo, que vai ter impactos nos próximos anos, ela está quebrando paradigmas. Então, a gente está num movimento muito importante e crucial, porque a partir desses movimentos, a gente vai ver como que vai ser o futuro da humanidade. E o contraponto, ele está vindo muito forte. Está vindo muito forte porque assusta. Está vindo muito forte porque quem está nos espaços de poder quase sempre não quer perder os espaços de poder. E quem está almejando alcançar os espaços de poder, ou seja, as próprias mulheres, que agora têm mais poder de voz, as próprias mulheres se assustam com isso. Mas isso é um movimento social já esperado de quebras de paradigma. Então, a gente está no olho do furacão mesmo. Tínhamos tanta expectativa com Kamala Harris como vice-presidente dos Estados Unidos, está bem apagada, né? Então, é porque a Kamala Harris, ela está dentro de um contexto macro, né? Ela não está só dentro do espectro do feminismo, dos avanços de políticas para mulheres. Ela é vice-presidente de uma das maiores potências mundiais num contexto de uma nova Guerra Fria, né? Que nós estamos vivendo. Então, são muitas frentes de atuação e acontece de vez ou outra uma pauta ser minimizada, né? Em prol de outra, enfim. E nos Estados Unidos, Olivia, se me permite uma parte, eu acho que há uma força muito grande das instituições, né? Mais do que pessoas que ocupam as instituições. Então, as instituições, elas funcionam por protocolos e por formas de comunicação que são muito estudadas, muito pensadas estrategicamente, politicamente, economicamente. Então, realmente não há essa liberdade que os países da América Latina experimentam, né? Hoje nós estamos vivendo um protagonismo que está sendo bastante estranhado no Brasil, de uma figura que nem é da política propriamente dito, mas que tem feito muita diferença dentro da discussão sobre mulheres, sobre tudo quanto, que é da figura da nossa primeira-dama, a Janja, né, Lula da Silva. Então, realmente, eu acho que as mulheres, quando ocupam espaços de poder, elas têm que entender o contexto que elas estão. E nós, como observadoras desse fenômeno, porque daí é a praia que eu gosto, é o que eu estou estudando, né, mulheres em espaços de poder, nós temos que ser muito empáticas com todas as atitudes. Então, estudar o papel, por exemplo, da vice-presidente dos Estados Unidos, não é fazer as críticas das omissões dela, mas procurar enxergar o que ela tem feito, quais são os contextos, o que ela pode fazer, o que ela já conseguiu. Então, é isso que porque senão a gente acaba, né, retirando a importância de termos mulheres nesses espaços. Aí a gente reforça o patriarcado novamente. Lembrando que as atuações no macro, elas são importantíssimas porque tem um alcance maior, mas a simples presença Olívias, dela, né, como vice-presidente da República é um dado que nós precisamos todos os dias lembrar. Mas mais do que isso, saber o que ela está fazendo, que ela deve estar fazendo. Mas nós podemos legal, fazer né? também com as vizinhas, né, com as amigas de trabalho. Eu queria chegar sobre Kamala Harris, que ela está apagada não por omissão, mas até pelas dificuldades que ela encontra de aparecer. É isso. Esses espaços, né, ocupados por mulheres, e aí eu até vou fazer jus, que são espaços de poder, né, numa democracia como a estadunidense, homens e mulheres que querem fazer a diferença naquele contexto de poder num país tradicional, num país que é potência mundial como os Estados Unidos, tem que realmente ter uma criatividade, uma inteligência política, uma inteligência emocional muito grande. Porque existe um equilíbrio que precisa ser feito. Você não pode ir demais, porque daí o sistema te anula, e você não pode ficar de menos. Então, não é fácil esse equilíbrio para você aparecer quando é a hora certa, né? De você fazer a ação naquele movimento que seria natural do seu cargo. Então, é um desafio. Sim. E eu convido mulheres da América Latina a pensarem sobre os seus papéis nos seus países, né? Eu acho que isso é muito importante. E tem, só para complementar, e já pegando aqui o gancho, tem uma questão que a gente precisa avaliar. É difícil chegar a esses espaços de poder. Muito difícil. E é difícil estar lá, né? Porque nós somos, quando nós ocupamos esses espaços, né? Nós somos silenciadas, né? Parece que você tem que se transformar em um homem, né, para poder ter voz. Essa nossa voz é apagada, minimizada. Então, se você não tiver muita experiência nesses cargos de gestão, você não consegue realmente atuar porque você é silenciada, né? Então, nós tem que ser brava?
Sérgio, Tem que eu ser gostaria de falar assertiva. sobre isso. Tem que ser assertiva. Eu gostaria muito né? de falar sobre isso, né? Há muitos anos eu observo, né, dentro dos espaços de poder que eu transito, essa questão. Quando ela chega ao poder, acabou-se tudo. Ela fica braba, ela fica... Mas ela tem que se impor, senão ela é devorada. Qual é o ponto? A ministra Rosa, para mim, é um excelente exemplo que eu vinha falando e eu não tinha uma referência concreta. E agora eu tenho a melhor referência concreta, né? Que é a ministra Rosa Weber, né? Depois disso tudo. A ministra Rosa Weber nunca abriu mão da sua identidade de gênero e da sua forma de lidar com o poder. Ou seja, ela sempre foi uma pessoa gentil. Ela nunca levantou a voz. Ela nunca imitou nenhuma referência masculina para se posicionar no plenário do Supremo ou para se colocar diante de uma situação de crise quando já estava à frente da presidência. Ela fez do jeito dela. E olha o resultado. No final da presidência, uma ministra muito bem avaliada. Ou seja, colocaram os supremólogos, são as pessoas que estudam o Supremo Tribunal Federal e as relações de poder. Estamos no meio de um momento, vamos dizer assim, delicado dessas relações institucionais do poder, né? Ontem houve falas no plenário, né, do presidente, do decano, relacionadas a uma possível crise aí entre o Senado e o Supremo. Então, o que fica como padrão ouro? A ministra Rosa foi chamada de padrão ouro, de como deve se comportar um ministro da Suprema Corte por estudiosos acadêmicos que observam, que se reportam a esses comportamentos. E por que é um padrão ouro? Porque ela efetivamente mudou a linguagem, né? Para você ser assertiva, para você ser forte, para você ser ouvida, você não precisa gritar, você não precisa espernear, você não precisa imitar homem nenhum. Você efetivamente tem que fazer o seu trabalho, né? E colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então, o que nós temos que observar? Quando estamos sendo silenciadas, quando estamos sendo cortadas a nossa voz, interrompidas mais do que... Devemos pontuar isso, sem levantar a voz, sem precisar ser outra pessoa. Então, a assertividade, acho que vem dessa consciência de poder, né? Não tem homem nenhum na face da terra que possa silenciar uma mulher que sabe o que está fazendo e que tem certeza das suas competências no espaço de poder. Pois não. Não, só parabenizar aqui a Cristina, eu conheço um pouco do seu trabalho, minha filha é Isabelle Azim, né? Então eu sou fã. Você é mãe da Isa, nossa, que eu alegria. escuto esse nome todo Sim. dia, né? Eu acho que a questão da mentoria, ela é muito importante, sabe? Assim, desde jovens, né? Passarem por esse processo de formação, mas também tem um processo, uma política de mentoria para qualificar as mulheres para estarem nesse espaço, porque não é um espaço fácil, né? Então, é o que você diz, é ser assertiva, né? Pontuar determinadas situações de violência, mas sem perder a sua característica, né? E puxando o gancho, Sérgio? Pois não. Puxando o gancho da questão da mentoria, a ministra Rosa, como a professora Cristine colocou, faltava um exemplo, né? E olha só, como é difícil, finalmente, pela terceira vez, né, nós tivemos uma presidente à frente do STF. Mas olha quantos anos demorou para a gente ter um exemplo a nível nacional neste ponto, em relação de uma forma mais clara e mais ampla, dela ser estudada e vista, né, como essa figura central de que manteve as características dela própria, né, para exercer uma gestão em um momento das maiores crises que o tribunal passou. O tribunal e todas as instituições passaram após o 8 de janeiro. E estava lá a ministra Rosa de mãos dadas com os outros poderes e passando aqui na Praça dos Três Poderes. O plenário estava pronto na abertura do ano judiciário, estava de pé. Então, isso tudo na gestão e sob a batuta de uma mulher. Então, é realmente algo que nos inspira, que nos traz orgulho e nos faz aspirar por dias melhores e nos traz uma referência. Hoje também a referência de esse legado de uma mulher poder continuar nos próximos anos e também a nível institucional. Eu torço que também aqui no Supremo. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Temos aqui um minutinho para cada convidado e suas considerações finais nesse debate sobre a não violência contra as mulheres. Doutora Olívia Ricati, começo contigo aqui. Doutora Olívia, que é a nossa colunista do quadro Giro pelo Mundo. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Qual o seu recado, o seu conselho final?
Então, não vou deixar recado nem conselho, não, porque eu também sou uma dos atores sociais que estão lutando junto com todas as outras mulheres e homens, né? Também porque a gente precisa da ajuda deles também. Juntos somos mais fortes, né? Porque nós não precisamos nos olhar como times opostos, não. Nós fazemos parte de uma mesma sociedade e a gente tem que lutar juntos pelos direitos iguais de ambos os lados, direitos iguais de ambos os lados. É essa reflexão que eu deixo aí para o amigo e para a amiga ouvinte e youtuber que acompanhou a gente hoje. E eu agradeço aqui o espaço, a oportunidade e até a próxima. Agradeço também, doutora Cristine Petter, professora de Direito Constitucional, mãe de 3, né, doutora? Mãe de 3 homens, né? Jovens homens aí que eu vou tentar entregar para a sociedade. E acho que o meu recado, a minha fala aqui, muito carinhosa com os nossos ouvintes e com as pessoas que nos acompanham no YouTube, é exatamente esse olhar para o universo feminino com a empatia de que estamos no meio de uma faxina, tá tudo fora do lugar, né? Mas sabemos para onde estamos indo. E o lugar é melhor, né? Porque após uma faxina a casa fica mais limpa, as coisas ficam mais fáceis de serem encontradas. Então acho que a gente está nesse momento, usando um exemplo bem doméstico, né? Bem desse universo que para as minhas avós, para minha mãe, era um universo tão próprio delas, mulheres, né? E como eu gosto de pensar na vida, né? Nesses ciclos, às vezes nas crises, como uma boa faxina, que é a oportunidade da gente melhorar aquele espaço, melhorar aquele ambiente e torná-lo, né, mais saudável para todos. Porque quem se beneficia da faxina não é só quem está limpando, né? É realmente todos que vão habitar aquele espaço. Então, esse é o meu recado aí para o nosso amigo e a nossa amiga ouvinte. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Nara Aires Brito, advogada, professora de Direito Constitucional. Obrigado também por estar conosco mais uma vez. Obrigada, Sérgio. Obrigada às queridas colegas pela companhia na manhã de hoje, aos ouvintes. E eu deixo como uma mensagem, uma reflexão e um convite para a gente continuar refletindo sobre esses assuntos, sobre a importância da não violência contra a mulher em todos os âmbitos, seja institucional, seja psicológico, seja doméstico, seja físico, seja virtual. Então, fica esse convite para reflexão e que a gente continue se unindo, um convite para a união, como muito bem colocou a professora Cristine, como muito bem colocou a Olivia, também a Diana, para a gente continuar junto, homens e mulheres caminhando juntos. A gente fala, ontem mesmo eu estava conversando com a professora Carla Dolezel, 50% da população brasileira é de mulheres e outros 50% são filhos de mulheres. Então, a gente tem que construir um mundo melhor e caminhar juntos. Obrigada. Agradeço também a doutora Diana Guimarães Azim, ela é procuradora federal, associada do Instituto Empoderar e coordenadora do Grupo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Muito obrigado por estar conosco aqui pela primeira vez. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer estar com cada um de vocês aqui nesse momento para refletir sobre um tema tão importante, né? Acho que a reflexão fica num convite, na realidade, às mulheres, aos homens, né? A termos uma consciência de que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade de todos. É responsabilidade das mulheres de se apropriarem, né, desses fenômenos, conhecerem melhor, dos homens também de ter uma maior empatia, né, já que não tem lugar nessa fala, ter uma maior empatia, se apropriar também do conhecimento. É responsabilidade das organizações de implementarem políticas, né, institucionais de enfrentamento do próprio Estado nessa construção de políticas e cobrança também de implementação de políticas, né? Então, acho que é isso, é um convite de todos para que a gente possa construir uma sociedade menos violenta contra a mulher. Muito obrigado às nossas convidadas. Lembrando que você vai poder também assistir quando quiser esse vídeo no YouTube da Rádio TV Justiça. Lá no YouTube você vai ter o link e vai poder nos acompanhar também. O programa de hoje vai ficando por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção do Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí o Felipe Seabra com Capital do Rock. Um excelente fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.